Existe uma angústia silenciosa que acompanha muitas mulheres ao longo dos anos. Uma sensação persistente de estar sempre atrasada como esposa, como mãe, como profissional. Como se o relógio estivesse constantemente alguns passos à frente. Junto com isso vem a culpa de não estar fazendo o suficiente, de não estar sendo o suficiente. E o medo de ter desperdiçado anos importantes que não podem ser recuperados. A pergunta que quase ninguém faz com honestidade é se o tempo realmente nos persegue, ou se ele apenas revela as escolhas que fomos fazendo ao longo do caminho. A Escritura declara que há tempo para todas as coisas. E talvez o verdadeiro problema não seja o tempo em si, mas a falta de discernimento para entender em qual estação estamos vivendo. Compreender o tempo não significa correr contra ele, mas aprender a viver com propósito em cada fase, substituindo a pressão constante por direção consciente. Duas ilusões perigosas moldam decisões equivocadas dentro da vida e do casamento. A primeira é acreditar que o tempo cura tudo, quando na realidade ele não cura aquilo que é ignorado. Feridas emocionais não tratadas apenas se aprofundam e começam a afetar o lar de maneira silenciosa, criando tensões difíceis de explicar. A segunda ilusão é pensar que o tempo pode esperar indefinidamente, como se fosse possível adiar conversas difíceis sem consequências. O tempo não desacelera para indecisos. E aquilo que não é enfrentado no presente costuma crescer no silêncio. Esperar que conflitos familiares se resolvam sozinhos é um erro comum, porque a omissão também é uma decisão. A pergunta prática que precisa ser feita é simples e desconfortável. O que está sendo adiado hoje, que, na verdade, está apenas se acumulando para amanhã? O tempo revela prioridades e denuncia distrações de forma implacável. Aquilo em que se investe os dias constrói ou corrói a própria história, mesmo que isso não seja percebido imediatamente. A agenda e a atenção revelam o que realmente é valorizado muito mais do que palavras bonitas ou promessas emocionadas. Em um mundo de distração constante, a comparação excessiva e o consumo digital se tornaram formas modernas de desperdício, roubando presença emocional dentro de casa. Muitas mulheres perceberam, tarde demais, que estavam fisicamente presentes no lar, mas emocionalmente assentes, com a mente sempre ocupada por algo externo. Surge então uma pergunta provocativa que exige honestidade. Os filhos e o marido recebem o melhor da energia diária, ou apenas aquilo que sobra depois que tudo mais já foi atendido? O tempo não transforma milagrosamente as circunstâncias. Ele amplia o que já foi plantado, para o bem ou para o mal. Pequenas negligências se tornam grandes distâncias, e a ausência de diálogo hoje pode se transformar em frieza amanhã. Por outro lado, pequenos gestos constroem segurança emocional de forma consistente, mostrando que a constância é mais poderosa do que intensidade ocasional. A natureza ensina que uma árvore cresce invisivelmente antes de se tornar forte e visível. E da mesma forma, o caráter e os relacionamentos se fortalecem na repetição diária de atitudes simples. No casamento, a mulher sábia entende que consistência edifica mais do que discursos longos, porque o que sustenta o vínculo não são momentos extraordinários isolados, mas a presença contínua e intencional. O tempo não devolve oportunidades perdidas, mas oferece recomeços para quem está disposto a mudar a direção. O passado não pode ser refeito, apenas ressignificado. E essa compreensão liberta a alma da prisão da culpa constante. Recomeços exigem humildade, porque reconhecer erros não é sinal de fraqueza, mas de maturidade emocional. Um dos bloqueios mais comuns dentro do casamento é o orgulho que impede pedidos de perdão e conversas honestas. Quando a responsabilidade é assumida, a culpa deixa de ser peso e se transforma em aprendizado, criando espaço para uma nova etapa. Não é possível voltar atrás, mas é plenamente possível decidir que o próximo passo será diferente, mais consciente e mais alinhado com aquilo que realmente importa. O tempo molda caráter e testa intenções de forma silenciosa. Ele funciona como um filtro que revela quem realmente somos
quando ninguém está observando. Caráter não se constrói em momentos extraordinários, mas na repetição diária de escolhas aparentemente pequenas. O tempo também testa o que é superficial, porque aquilo que não tem raiz espiritual não resiste às estações difíceis da vida. Quando Deus ocupa o centro da vida, as prioridades se organizam com mais sabedoria, e a mulher passa a agir menos por pressão externa e mais por propósito interno. Um dos sinais de maturidade é a diminuição da pressa por reconhecimento e o aumento do compromisso com aquilo que realmente edifica a família e fortalece o caráter. O tempo não é punição, nem corrida desesperada. Ele é ferramenta de formação. A Escritura ensina a contar os dias para alcançar um coração sábio, mostrando que o valor do tempo está na forma como ele é vivido. Cada estação carrega um chamado específico dentro do lar, e ignorar esse chamado gera frustração desnecessária. Deus não apressa processos, ele amadurece pessoas, utilizando cada fase como parte de uma construção maior. Quando o tempo é vivido com discernimento, ele deixa de ser pressão constante e se torna construção consciente, permitindo que a vida seja guiada não pelo medo de atrasos, mas pela convicção de que cada dia pode ser usado com propósito.